questão que é importante que você entenda é que em cada momento, tanto no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, outras questões escatológicas acontecem com a igreja arrebatada. Outras situações escatológicas também acontecem com a igreja arrebatada. Quando o profeta Daniel vai falar da grande tribulação, vai profetizar sobre a grande tribulação, ele fala sobre a questão do tempo, de que esse período é um período de 7 anos, tá? E é um período que a igreja vai festejar. Depois do arrebatamento, a igreja segue cumprindo aí os protocolos de um casamento. A Bíblia apresenta o arrebatamento da igreja como uma cerimônia de casamento, onde a noiva do Cordeiro vai casar com o noivo. O capítulo de número 25 de Mateus traz mais ou menos essa ideia que eu te apresento agora. A Bíblia diz que haviam 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E aí veio o noivo. E quando o noivo chegou, apenas as prudentes subiram. E as outras ficaram meio que em desespero, gritando: Senhor, abre-nos a porta e tal. Mas o tempo havia se esgotado. Quando a igreja for arrebatada, ela vai seguir a cerimônia de casamento, que é as bodas. Quando a igreja for arrebatada, ela vai ter que participar desta cerimônia de casamento, que consiste exatamente nesse período de 7 anos, conforme profetizou o profeta Daniel. O profeta Daniel profetizou um período de 7 anos de grande tribulação, o mesmo período em que a festa de casamento acontecerá, da noiva com o cordeiro, onde o cordeiro vai alegrar a sua noiva, de sorte que o cálice transbordará, de sorte que a igreja vai festejar, onde todas as lágrimas serão arrancadas de seus olhos. É importante que a gente entenda que esses acontecimentos, eles são seguidos de outros e de outros e de outros. O protocolo da cerimônia de casamento precisa ser mantido. A igreja sobe e vai ter que se encontrar com o Senhor para receber os galardões. Nesse mesmo espaço de tempo que ela sai daqui, ela vai para o tribunal de Cristo, e depois para as bodas do Cordeiro, e depois será a esposa do Cordeiro, que virá com grande poder e grande glória. É importante que você entenda duas questões. No momento do arrebatamento, nenhum olho verá, porque como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra, sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor não pisará nessa terra, a igreja encontra com ele nos ares. É importante que você entenda que é nesse momento que a igreja será arrebatada, como que num abrir e fechar de olhos. Mas quando ele vier com a sua noiva, quando ele vier, na primeira etapa, ele vem para o arrebatamento, ele vem com os seus anjos. Mas depois a igreja, já seguindo o protocolo de esposa do Cordeiro, virá como eleita de Deus, como a esposa do Cordeiro, já será a companhia oficial do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui na Terra, um outro protocolo vai acontecer. É quando os selos do Apocalipse são abertos e você vê aquela série de catástrofes que acontecerão exatamente no mesmo período em que a igreja está festejando, em que a igreja está sendo galardoada, em que a igreja está se alegrando em Deus. No mesmo período, uma série de acontecimentos virão sobre esta terra. E um desses acontecimentos é o governo do anticristo. Obviamente que você pode observar, alguns inclusive dizem que nós já estamos na grande tribulação, mas nós não temos ainda um governo único. Está se encaminhando para isso. Nós não temos ainda uma marca da besta obrigando todas as pessoas
a ter essa marca, se quiser comprar, se quiser vender, se quiser ter um emprego, enfim, passar num concurso, enfim, qualquer coisa do tipo. Nós não temos nada disso. Nós temos o quê? Apenas um cenário sendo montado, sendo organizado, para que o governo do anticristo venha acontecer de fato e de direito. Então nós teremos aqui na Terra a ação de Satanás, né? Será o momento em que Satanás vai governar a humanidade sobre ali a direção do anticristo, que será um governo mundial, tá certo? E terá uma religião única e encabeçada pelo falso profeta, aquele que vai induzir todas as pessoas a adorarem o anticristo. Um governante competente e que vai fazer com que todas as coisas venham convergir para que o seu governo seja mergulhado no pecado, com controlada a humanidade, mas mergulhada no pecado, porque a igreja já não vai estar aqui. Então um cara desse vai ser aplaudido, um cara desse vai ser ovacionado, enfim, é esse o propósito de Satanás. Mas enquanto a humanidade estiver mergulhada nisso, uma série de catástrofes vindo de Deus acontecerá sobre a humanidade, tá? E aí você vai ver, à medida que os selos forem sendo abertos, e você vai ver isso no período da grande tribulação, à medida que os selos forem sendo abertos, as catástrofes vão acontecer sobre essa terra. E a igreja não estará mais aqui. Você não encontra ali pregadores a não ser as testemunhas vindo da parte de Deus. Você não encontrará pregadores a não ser os 144 mil pregadores que estarão dentro desse contexto aí também. Enfim, uma série de outros acontecimentos acontecerão aqui nesse período. E é importante que você entenda esse espaço de tempo, tá bom? A grande tribulação será dividida em 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. O período dos primeiros 3 anos e meio é o momento em que o anticristo vai enganar todas as pessoas. O espírito do engano vai operar aqui nessa terra. Então, entenda o porquê que a igreja não vai passar pela grande tribulação dentro desse contexto do tempo. Imagine a igreja serva do Cordeiro nesse período. Imagine a igreja noiva do Cordeiro nesse confronto, recebendo todos os castigos divinos por um crime que não é mais seu, porque a igreja teve sua conta quitada. Lembre-se do Calvário. O que Jesus fez por nós? A Bíblia diz assim: a cédula que de alguma forma nos era contrária, Jesus tomou e cravou na cruz. Jesus pagou o débito. Seria justo pagar um débito que já foi pago? Então, por isso, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque já pagou a sua conta. Muito bem, amados. A outra questão que é importante você entender, o porquê desse nosso entendimento, você precisa entender o que vem a ser a grande tribulação. Primeiro, entender o que é o arrebatamento. E a gente acabou de mencionar o propósito do arrebatamento. A segunda questão que você precisa entender, o que vem a ser a grande tribulação. Eu gostaria de ler com você aí Mateus, tá? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia com você. Mateus, capítulo de número 24, tá? Já estou aqui no texto. Mateus, capítulo de número 24. E você vai ler comigo a partir do versículo 21. O texto vai mostrar para você o que vem a ser a grande tribulação. Capítulo de número 24, versículo de número 21. Versículo de número 21 diz assim: porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e já até agora e jamais haverá. Bom, queridos, um dos
grupo de pessoas que defendem o fato da igreja passar pela grande tribulação, eles dizem que a igreja sempre passou por tribulações. É fato. A igreja nasceu no meio de um fogo, os 300 primeiros anos da história da igreja e tantos outros acontecimentos que a história está aí para contar. Fala de uma igreja sofrida, de uma igreja perseguida, de uma igreja que por muitas vezes foi lançada na fornalha, queimada na fogueira, jogada na arena, enfim. A igreja sempre lutou em tribulações e venceu inúmeras coisas, enfim. Muitas tribulações a igreja passou e vem passando. Nós estamos vivendo em uma época em que a igreja está num contexto de tribulação. Mas esse texto aqui está dizendo que a grande tribulação são aflições das quais o mundo nunca viu. E jamais acontecerá novamente tribulações semelhantes a esta. Então, a igreja vai passar pela tribulação. Ela passa por tribulação. Todos aqueles que servem a Deus passam por tribulações. Porém, nós não estamos falando de tribulações. Nós estamos falando de a grande tribulação. E o que vem a ser a grande tribulação? A grande tribulação é o derramar da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Perceba que, deixa eu tornar isso aqui bem mais claro para você. Imagine você que desde a fundação do mundo, os homens têm se voltado contra Deus, têm perseguido aqueles que servem a Deus, têm mergulhado no pecado, enfim. E a gente vê tais pessoas muitas vezes tendo uma vida tranquila, mesmo vivendo uma vida miserável e tal, mas aqui na Terra acabam tendo uma vida tranquila. Por quê? Por causa da paciência de Deus. Então, desde a fundação do mundo, que Deus tem reservado a sua ira em um cálice. Desde a fundação do mundo, que Deus tem reservado a sua ira, desde de Caim, desde os primeiros homens que aqui estiveram, que agrediram as coisas de Deus, os servos de Deus, enfim, desde o início. Deus tem reservado a sua ira em um cálice. Reservado a ira em um cálice. E nunca Deus derramou toda a sua ira sobre a humanidade. Nunca Deus derramou toda a sua ira. Antes desta ira chegar, veio a misericórdia, veio a graça, veio a salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para dar a oportunidade, veio trazer a oportunidade dos homens se livrarem, né? Vamos colocar assim, se livrarem do juízo de Deus. É importante que a gente diga que quem condenará a humanidade, quem vai sentenciar a humanidade, quem vai punir a humanidade não é o diabo, é Deus. Quando o homem peca, ele não agride Satanás. Ele não agride as coisas do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Então você não deve nada ao cão quando você transgride, quando você tropeça. Você deve a quem? A Deus. Então o homem é punido por Deus. E para Deus funciona assim. Entenda como funciona a mente de Deus. Criminoso é criminoso, pecador é pecador. O salário do pecado é a morte. O homem estava sentenciado à morte, a receber a ira de Deus sobre sua vida. Mas a misericórdia de Deus é revelada na pessoa bendita de Jesus, e Jesus traz a salvação. Mas a Bíblia diz, João capítulo de número 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, esses ele deu o poder para serem feitos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada também diz que a luz verdadeira veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Então, o homem que transgride contra Deus desde o princípio, e agora Deus envia salvação, oportunidade, e ele rejeita o Salvador, imagine que essa humanidade, essa população, esse povo, está mergulhado realmente em densas trevas. A única fonte de luz que ilumina essa terra é a igreja. Mas a igreja será tirada. E será tirada para quê? Para que o cálice da ira de Deus seja derramado sobre a terra. Então, o que vem a ser a grande tribulação? É quando a paciência de Deus, o cálice de Deus, enche. E aí será derramado sobre a terra. Então, por que nós não acreditamos que a grande tribulação, a igreja vai sair no meio ou depois da grande tribulação? Por quê? Porque a grande tribulação não é para a igreja. Tá certo? A grande tribulação são para os filhos da desobediência. Ok? São 2 episódios aqui. Primeiro, arrebatamento. Esse não é para o mundo. Esse não é para o infiel. Tá? Segundo, grande tribulação. Esse não é para fiel. Esses são para os infiéis. Para que todos aqueles que se esquecem de Deus sejam punidos, sentenciados. Outras questões que é importante a gente entender, que acontecerão no período da grande tribulação e que hoje são confundidos, que você vai ler desde o capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, até o momento em que vai tratar das bodas do Cordeiro, enfim. Todo aquele processo ali não pode ser aplicado por aqueles que são fiéis. Você pode procurar em todos aqueles textos que tratam da grande tribulação. Não há nenhum momento, nenhum instante, nenhum indício daqueles que são fiéis a Deus sofrendo ali. Apenas aqueles que ficaram e rejeitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Com relação à salvação no período da grande tribulação, é uma outra história. É uma outra questão. Mas, hoje, nesse primeiro momento, é importante que você entenda o propósito da grande tribulação. Primeiro, arrebatamento. Para quem é? Para a igreja. Segundo, tribulação. Grande tribulação para os ímpios, que muitas vezes nem são atribulados enquanto a igreja está aqui. A Bíblia diz que Deus reserva os ímpios para o dia do juízo. Tá bom? Vamos entender o propósito da grande tribulação. Bom, meus amados irmãos, mais uma vez aqui para continuarmos esse nosso bate-papo sobre a grande tribulação, ou melhor, se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras, que é uma das principais bases que nós assembleanos usamos para respaldar esse nosso argumento. É o que se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. O texto sagrado diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Ora, meus amados irmãos, o grande segredo que nós cremos que pode livrar o homem de passar pela grande tribulação é exatamente esse: o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Israel também é povo de Deus, que Israel tem uma história, e uma história linda no relacionamento entre Deus e esse povo. Essa história é uma das histórias que perdura durante vários e vários séculos. São séculos de história, de relacionamento. Mas Israel, segundo as Escrituras, vai passar pela grande tribulação. Exatamente por conta desse detalhe: rejeitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Israel não reconhece Jesus como o Messias. E é exatamente esse o ponto. A igreja não passará pela grande tribulação, não é pelo seu mérito, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário.
No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, o texto sagrado diz assim: veio para os seus, e os seus não receberam. Mas agora, todos quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o motivo pelo qual nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação é exatamente o fato de que a igreja crê no Senhor Jesus como Salvador, como Senhor de sua vida. Por isso a igreja não passará pela grande tribulação. Perceba que esse texto é claro. A ira vindoura, a ira de Deus sobre a humanidade, como nós já mencionamos em vídeos anteriores, ela virá. O cálice da ira de Deus está enchendo. E está enchendo exatamente por isso, porque a humanidade tem pecado desde que passou a existir. O homem confronta Deus, agride a Deus, e exatamente por isso que Deus vai punir a raça humana. Mas antes da punição, ele mandou salvação. E a salvação reside na pessoa bendita de Jesus, o Salvador do mundo. E Jesus veio exatamente para isso. O Evangelho de João, capítulo de número 3, e o verso 16, um versículo extremamente conhecido de todos aqueles que leem a Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por que nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação? Exatamente por este ponto. Jesus Cristo, aquele que é capaz de nos livrar da ira vindoura. Esse dia da ira, ou dia do Senhor, ou dia da ira de Deus sobre a humanidade, ele é falado desde o Antigo Testamento. Deus jamais, pela justiça que tem, nós temos senso de justiça, Deus não tem senso de justiça, Deus é justiça. Para Deus, pecador é pecador, para Deus, transgressor é transgressor, e para Deus, o salário do pecado é morte. Então, Deus, em um determinado momento da história, e a história até traz sinais a respeito desse ponto escatológico, né? Não existe sinais de arrebatamento, porque o arrebatamento é algo eminente, né? Existem sinais históricos ou escatológicos, né? E aí o arrebatamento se encaixa dentro desse perfil aí, tá? Mas o arrebatamento será algo eminente, como um abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, enfim, assim será a vinda do Filho do Homem, como foram nos dias de Noé, estavam todos casavam, bebiam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e os apanhou a todos de surpresa. Então o arrebatamento se dará nesse contexto. Entenda o que nós estamos repassando aqui. Deus está irado com a raça humana, mas antes de condenar, deu a ela uma oportunidade. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, capaz de livrar o homem da ira vindoura. O escritor, o Antigo Testamento, eu vou generalizar por uma questão de tempo, mas o Antigo Testamento, inclusive, nos traz uma série de advertências a respeito desse dia do Senhor. O texto diz assim: por que vocês querem esse dia do Senhor? Por que vocês desejam, pedem o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não um dia de luz. A igreja não pode desejar ou querer passar por isso, almejar esse momento. Não. Esse vai ser um momento de que o cálice da ira de Deus será derramado sobre toda a humanidade. Mas para livrar desta ira de Deus que virá sobre toda a humanidade, Deus enviou o seu Filho Jesus. Essa é a principal base assembleiana para respaldar esse argumento. Ele enviou o seu Filho Jesus com poder para nos livrar da ira vindoura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que tenha fidelidade em Cristo, e a fidelidade é em Cristo, porque sem Cristo até as nossas justiças, diz a Bíblia, se tornam trapos de imundícia. Até as nossas virtudes se tornam trapos de imundícia. Até aquilo que você faz de bom na terra
diante de Deus é trapo de imundície e não serve em hipótese nenhuma para lhe livrar de nenhum tipo de condenação. Mas ele enviou Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Em Cristo, somos agora libertos, livres e vou colocar a expressão, somos imunes a este mal da ira. Porque a ira de Deus viria sobre toda a humanidade. Não há um justo, a Bíblia diz assim, não há um justo, não há um sequer. Mas a justiça de Cristo, que Jesus morreu para nos perdoar os pecados, a justiça de Cristo prevalece sobre as nossas iniquidades, que ainda que sejam como a escarlate, ou vermelhas como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Então, principal argumento, o porquê que nós não passaremos pela grande tribulação. Ponto 1, a tribulação é o derramar da ira de Deus. Ponto 2, Jesus veio para que o homem fosse livre da ira de Deus. A Escritura diz, não temei o homem que mata apenas o corpo, temei a Deus, que mata o corpo e pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então, esse Deus justo, poderoso, é capaz de destruir, de condenar, de sentenciar a raça humana. Mas uma das facetas do seu caráter é o amor. E o amor reside na pessoa bendita de Jesus e a justiça reside na pessoa bendita de Jesus. A justiça por quê? Porque Jesus morreu. Então, morreu para pagar a conta. Quitou o débito. Uma conta paga não precisa ser cobrada 2 vezes. E ponto 2, porque Jesus amou. Jesus é a expressão maior do amor. E ele é quem nos livra da ira vindoura. É importante que a gente diga, e eu repito o que já falei nos vídeos anteriores, é que princípio de dores a igreja enfrentará, tribulações, aflições, enfim, perseguições. Isso não é o derramar da ira de Deus. Em muitas vezes, em muitos dos casos, isso é na realidade esse sofrimento da igreja é na realidade as marcas de Jesus, do ministério de Jesus. Paulo dizia, ninguém me importunes, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, eu estou agora sendo oferecido em sacrifício pelo Senhor Jesus. Então nossos sofrimentos, nossas batalhas, boa parte delas é até por amor à obra, nossas aflições, nossas agonias, mas quando nós formos arrebatados daqui, diz a Bíblia que o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, a grande tribulação, a grande confusão é essa, porque parte daquele povo que tem história com Deus vai passar pela grande tribulação. Israel vai passar pela grande tribulação, até que eles reconheçam o Messias, até que eles reconheçam em Jesus todas as características do Filho de Deus, do enviado de Deus. Enquanto eles não reconhecerem essas características, eles não serão salvos. É exatamente por isso que eles passarão pela grande tribulação. E no auge da grande tribulação, em que eles correrão para os montes das oliveiras, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, a tribulação termina. Jesus virá para eles e os livrará dos seus inimigos, porque neste momento escatológico ali, eles estarão cercados. Mas a igreja não precisa passar por isso. E não precisa passar por isso por quê? Ponto 1 e definitivo, Jesus Cristo, aquele que é capaz de nos livrar da ira vindoura. Quem tem Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem nada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te faça prosperar.